everybody, good evening! Bem-vindos à nossa aula ao vivo dessa quinta-feira. Hoje a gente vai ter uma aula bem focada em pronúncia. Vamos trabalhar com palavras que, comparadas entre inglês e português, têm a escrita igual ou parecida, mas que a pronúncia é bem diferente. Justamente por causa dessa diferença a gente acaba deslizando e pronunciando errado. Se você não pode ver essa aula agora, salva na bandeirinha. E para quem tá chegando agora, vamos dar boa noite, vamos dar um good evening. Hello, Carla, Gisele, Diogo, Andressa, Thaís. Gente, welcome! Hoje eu tô bem animada pra essa aula, porque a gente ficou 3 semanas sem ter aula ao vivo. Eu estava morrendo de saudade, sentindo muita falta de fazer a aula aqui com vocês, ter essa interação que só a live pode proporcionar. Então, dando os recados iniciais, né? A ideia aqui desse espaço da aula ao vivo é que vocês possam participar, que vocês possam tirar dúvida, pedir para repetir alguma coisa que não ficou clara, então podem participar à vontade. Hello, Adson! Gente, olha só, sem mais delongas, quero começar bem em breve hoje, não quero fazer uma introdução muito longa, então convidem pessoas que vocês acham que se interessam por esse conteúdo, pessoas que vocês sabem que estão aprendendo inglês. Essa aula, como eu falei, é uma aula de pronúncia, com palavras de nível básico, então pessoas de qualquer nível de inglês podem participar dessa aula, então compartilhem, mandem coraçãozinho, mandem foguinho e vamos trazer mais pessoas para conhecer o IPA, para conhecer o jeito que eu dou aula, o jeito que eu trabalho. Se vocês gostam desse conteúdo, tragam mais gente para cá. E é o seguinte, essa aula tá um pouco diferente porque eu preparei um material aqui que eu vou poder enviar para vocês depois dessa aula. E com esse material, eu deixei um link já embutido assim no PDF, né? Que vai levar vocês para uma página do Youglish, onde vocês vão poder ver a pronúncia da frase que eu coloquei de exemplo. Então tá um material bem completo, bem amarradinho. Aí aqui na aula, né, a gente vai trabalhar com a palavra e a pronúncia. Depois eu vou trazer uma frase como exemplo, né, contendo essa palavra em questão, e se você clicar nesse PDF aqui que eu vou te mandar depois da aula, você vai conseguir ouvir, você vai conseguir ver um vídeo no Youglish, um vídeo onde tem um falante nativo ou uma pessoa, né, que fala inglês, pronunciando essa frase aqui dentro de um vídeo maior, dentro de um contexto. Então tá um material bem bacana. Eu tive essa ideia hoje, falei, bom, vamos testar, vamos ver como é que vai ser. Vamos lá. Rafael, Denilza, Antônio, Carolina, como é que vocês estão? Gente, estão animados para a aula de hoje? Já estão aí com caderno, com caneta, com muitas anotações para fazer? Eu tô com a minha água aqui, ó. Lembre que a aula de pronúncia eu falo daqui, você fala daí. Então você não faz aula de inglês comigo em silêncio. Nunca, jamais. A gente fala juntos. Então vamos começar. A primeira palavra da nossa aula de hoje é sanduíche. A escrita dela é muito parecida com o português, né? Então por isso a gente tende a errar alguns sons, mas não tem muito segredo aqui não. Eu vou te provar, vou te mostrar o tanto que é simples. O que vai acontecer aqui, friend? No português a gente coloca a força aqui, né? Sanduíche, sanduíche, sanduíche. Se você já assistiu alguma aula de pronúncia minha, se você já conhece o IPA, se você já sabe usar o IPA, você sabe que a sílaba tônica, ela é mostrada pra gente, né? Ela é sinalizada pra gente com esse tracinho aqui, ó. Então, aonde tem esse tracinho aqui, imediatamente depois dele, a sílaba que vier imediatamente depois dele é a mais forte. Então, qual que é a sílaba mais forte dessa palavra? A primeira. Sandwich, sandwich, sandwich. Essa é a principal diferença, na minha opinião, quando a gente compara para o português. Outra diferença muito grande é esse som aqui do final. Então, a gente fala sanduíche, sanduíche. Ou seja, esse CH do final do português vai ser sh, como em chá, em chuveiro, em ducha, em xícara. Aqui não. Esse símbolozinho aqui, essa mistura, dessa junção do T com esse S compridão, indicam qual som? Tch, como em tchau. Esse tch aqui vai ficar, então, no final dessa palavra. Então, a gente não vai falar sanduíche, e sim sandwich. Percebeu a diferença? Vai praticando aí, porque às vezes você ouve, acha que tá tudo certo. Não, entendi, dominei. Mas na hora de falar, sua boca não te obedece. Você já foi traído pela sua boca em inglês? Você entende uma coisa, passa um comando, vai falar e ela não te obedece? Sai outra coisa completamente diferente? Acontece muito. E é por isso que a gente tem que praticar os músculos para eles aprenderem a obedecer o que a gente tá falando, né?
que às vezes rola uma incompatibilidade aqui, do que a gente quer falar e do que a gente consegue falar. Então vai produzindo aí para você ver se está saindo o correto, né? Sandwich, sandwich. Um outro ponto de atenção é esse som aqui, ó. Porque no português a gente fala sanduíche. Esse I, a letra I, não é esse som. Porque aqui no IPA, quando a gente encontra o I maiúsculo, que som que a gente busca? Vamos ver se você sabe. É o E de você, de bebê, esse E. Então, não vai ser sendo it, e sim sandwich, et. Percebeu esse final? Vamos lá, a live vai ficar salva sim, gente. Todas as minhas lives ficam salvas aqui mesmo no meu perfil. Assim que eu acabo, eu subo a live. E diles, abas, tenta sair e voltar de novo, porque às vezes dá uma incompatibilidade, uma inconsistência, às vezes atrasa a voz. Então fecha a live e entra de novo que talvez melhore. Ou então, sei lá, sai do Wi-Fi, vai pro 4G, alguma coisa assim. Tenta fazer alguma coisa pra você não perder a aula. Beleza, dominada então a nossa primeira palavra, sandwich. Na verdade, tem mais um detalhezinho para falar sobre ela. Muitas vezes, na fala, esse D é cortado completamente. Vocês acreditam nisso? As pessoas fazem isso. É uma coisa normal. A gente também vive comendo palavra no português, comendo letra, tá? Comendo letra no português. Não vai achar ruim com o inglês por causa disso, não. A gente também faz isso no nosso idioma e tá tudo bem, tá tudo certo. É normal. Então, às vezes, é só você fingir que esse D não tá aqui e conectar esse N com o som de U. Vai sair mais ou menos assim, ó. Sandwich. Sandwich. Ai, que loucura. Pois é, isso acontece o tempo todo. Ai, não quero falar assim, quero falar o som de D. Tem problema nenhum, tá corretinho. O IPA, que é essa pronúncia padronizada, correta, que você pode confiar, traz com o D. O apagamento do D acontece naquele inglês ali do dia a dia, aquele inglês sem compromisso, sabe? Que a gente fala daquele jeito natural, que não tem essa preocupação e fala tão certinho. Tá bom? Então, palavrinha dominada vai correr do sanduíche e vai falar sandwich, sandwich, sandwich. Repetiu daí? A nossa frase, né, que vai conter a palavra em questão, a palavra ensinada, ela diz assim, ó. And I try to go to, like, the best sandwich shop. Isso aqui é um trecho, tá? É um recorte, uma frase bem pequenininha que eu peguei lá no Youglish. Pra quem não conhece o Youglish, eu recomendo muito. É um site que você digita a palavra ou frase em inglês que você quer. Na verdade, ela funciona para vários idiomas, mas eu uso para inglês, né? Você digita a palavra lá, ele vai fazer uma varredura na internet para pegar vários vídeos do YouTube que tem pessoas falando essa palavra. Então esse aqui é um vídeo de uma atriz, Drew, qual é o nome dela? Drew Barrymore, esqueci qual é o sobrenome dela. Mas ela fala uma frase, ela tá falando de comida, né, uma entrevista, e ela fala isso. E eu tento ir pros, tipo, melhores lojas, né? Loja de sanduíche, seria alguma coisa tipo lanchonetes. Então, é isso que ela diz. E eu tento ir para os, tipo, melhores restaurantes, melhores lojas, melhores lanchonetes de sanduíche, ok? Então, essa frase vai ficar assim, ó. Repete aí comigo. And I try to go to, like, the best sandwich shop. Essa junção aqui é bem interessante. Sandwich shop. Sandwich shop. O site é Youglish. É como se fosse você, you, Y-O-U, e o final da palavra inglês em inglês, glish. Então, em vez de ser English, é Youglish. Vou colocar aqui nos comentários para facilitar. Youglish. Recomendo muito esse site, ele é uma mina de ouro. Ajuda demais. A gente ouvir essa pronúncia da vida real, aí você pode ir ouvindo várias pessoas falando, uma experiência bem bacana. Em contextos diferentes, é bem legal. Beleza? Dominado aqui, vamos mais uma vez para finalizar e passar para a próxima palavra. And I try to go to, like, the best sandwich shop, blá, 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 ela continua falando. E aí o legal é que quando eu te passar esse PDF aqui, quando eu te passar esse material,
Você vai poder clicar, assistir e você pode ver o vídeo inteiro. Você pode ir voltando, sabe? 5 minutos, 5 segundos, 5 segundos. Você pode assistir o vídeo inteiro, rodar aquela barrinha de progresso ali, assistir desde o início. Você pode continuar assistindo pra frente. Tem legenda, né? Se for um vídeo que tem legenda, você pode colocar. Então dá pra você fazer você ter um contato, né? Você aprofundar muito mais o seu estudo do que isso aqui, mas isso é um recorte, né? Friends, então antes da gente continuar, mandem coraçãozinho, mandem foguinho, compartilhem a live com pessoas que vocês conhecem, que estão aprendendo inglês, tá? A live vai ficar salva, caso bata dúvida aí, a live vai ficar salva como todas ficam. E se você quiser esse PDF, é só me pedir depois, no final da live, no comentário. Quando eu postar, você pode deixar lá nos comentários, me enviar por DM, de algum jeito você vai conseguir receber esse material. E a próxima palavra que a gente tem aqui, a segunda palavra, é hambúrguer. Né? A pronúncia a escrita é muito parecida, exceto pela letra U, eu acho, né? Acho que a única diferença é a letra U que tem aqui no português e no inglês não vai ter. Bom, vamos lá. Português, hambúrguer. Hambúrguer. Pontos de atenção. Sílaba tônica vai mudar também. Então, a primeira, ó, o tracinho tá aqui. Lembra que no IPA, como é que você vai descobrir qual que é a tônica? Olhando o tracinho, procura ele. O que vem imediatamente depois dele é onde você vai colocar toda a sua força. Então, é a primeira parte. Então, fica hamburger. 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 Beleza, então, o primeiro ponto de diferença é esse, né? A sílaba tônica começa aqui. Você já deve ter reparado que eu produzi um som de aqui no começo, que é o R de rato, né? Não fala só, é som de R, que tem um monte de som de R no português. Então esse aqui é o R de rato, o R que você faz aqui na garganta arranhando. Então no inglês o H fica totalmente silencioso, né? No inglês você vai falar ele. Ham, ham, ham. Esse som é a mistura do A com E, é o som de cat, já apareceu em várias das nossas aulas. Para você produzir ele, é como se você fosse fazer o som de E, só que abrindo bastante a boca, é um som que a mandíbula fica mais baixa mesmo. Então fica ham, hamburger, essa mistura de A com E. E os R's, aqui as letras R's dessa palavra, vão ser enroladas. Então, dependendo da região do Brasil onde você está, pode ser que você enrole esse R ou não. Se for já instintivo para você enrolar, ótimo. Se não for, dá uma forçadinha de barra. Então, é burger. Burger. Com R bem enrolado de porta, porteira e portão. Olha que legal, quem apareceu 2 vezes aqui nessa palavra. Olha se não é o schwa. O schwa não é à toa, ele é o som mais comum da língua inglesa, né? Então não é por acaso que ele apareceu 2 vezes aqui nessa palavra. Uma vez a partir da vogal U e outra vez a partir da vogal E. Então qualquer vogal, A, E, I, O, U, e às vezes a combinação de 2 vogais pode se transformar em schwa. Uma característica forte dele é que ele não é forte. Uma característica do schwa é que ele é um som fraco. Ele aparece nas sílabas que não são tônicas. Olha que doideira. Então, se essa aqui é a tônica, as outras reduzem, enfraquecem e viram schwa. Então, schwa é esse som aqui, ó. Um sonzinho preguiçoso. Você não deixa a boca esticada, aberta, nada. É preguiçoso. Então, vai ficar com a força no começo. Hamburger. 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 Essas palavras que eu trouxe para essa live não são palavras difíceis. São palavras fáceis, tranquilas. O problema é que o português, né, por ser tão parecido, pode te colocar numa armadilha, numa situação difícil. Então, força aqui para não deslizar na pronúncia do português. Deu para pegar? Hamburger. 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 Vamos para a nossa frase, então, onde a palavra hamburger vai aparecer. To me, this chicken nugget, this hamburger, this sausage. Se eu não me engano, esse foi um vídeo de receita e a pessoa tá falando de um monte de coisa, um monte de tipo de comida. Então a pessoa fala assim, ó, pra mim, a gente fala nugget também, né? Nugget, mini chicken, big chicken, tem um monte de nome em inglês. Em português tem um monte de nome e todos os nomes são em inglês. Aquelas coisinhas, aqueles empanadinhos de frango. Então,
this chicken nugget, esse empanadinho de frango, esse hambúrguer, this hamburger, this sausage, sausage é salsicha ou linguiça, sausage, legal também que aqui não vai fazer um som de au, tá? É só, sausage. Beleza? Então temos aqui a palavra hamburger, e ela dentro de uma frase, dentro de um contexto, to me, this chicken nugget, this hamburger, this sausage, pra mim, esse empanado de frango, esse hambúrguer, essa salsicha. Eu vi que alguém comentou aqui, o comentário já até sumiu, falou, eu quero o PDF. Márcia, olha, eu não vou lembrar que você quer o PDF, eu não vou lembrar de te mandar ele depois, eu não vou lembrar o seu arroba. Então, quem quiser tem que me mandar por DM, por mensagem direta, ou depois que eu postar essa aula, depois que eu postar essa live, vocês deixam nos comentários lá, tá? Aí vai ser assim, você vai pegar esse material aqui, se você tiver no celular ou no computador, funciona em qualquer lugar, você vai tocar aqui em cima desse texto, vai abrir o Youglish com o vídeo que contém essa frase. E com isso vamos para a nossa terceira palavra, que é cereal. Em português, quando a gente fala cereal, a escrita é idêntica, não tem nada, nenhuma diferença. Aqui, então, a gente vai buscar o quê? Começar com um som de E, tipo o que a gente faria na palavra cereal mesmo, é o mesmo som, C. E aqui, você vai enrolar esse R, porque a letra R no inglês é sempre sempre enrolada. Apareceu a letra R na palavra ou no IPA, independente, vai enrolar essa língua. Não tem como você falar inglês americano se você não enrolar essa língua. Não tem jeito. O schwa apareceu aqui de novo, então a sílaba tônica está no começo e a sílaba fraca reduziu para o schwa de novo, a partir da letra A. E eu quero que você faça um esforço bem grande para marcar esse L no final. Então, esse L, no português, se transformaria em U. Cereal. Em inglês, não. Eu vou querer o quê? Que você se esforce para fazer cereal. Cereal. Como se você fosse falar a palavra lá. Mas você não vai deixar o A sair. Você vai travar antes. E é isso. Cereal. Outro ponto importante aqui é justamente a sílaba tônica, né? Então, em português, cereal. A parte forte está no final. No inglês, a gente vai deixar o início mais forte. A Alessandra falou, teacher pensa em tudo, esse PDF grátis é tudo! Eu faço questão, gente, porque acho que ter esse material para aprofundar faz uma diferença muito grande na aprendizagem, né? Então, eu preparo com muito carinho para vocês. Beleza, dominada essa aqui. Também não acho que é uma palavra difícil, uma palavra super tranquila. É mais essa influência do português. Você querer colocar o som de U aqui, você querer colocar a sílaba tônica aqui, né? São coisas que podem te influenciar e te levar para uma pronúncia equivocada. Cereal. Então, o I maiúsculo no IPA vai representar o som E de cereal. E a nossa frase que contém a palavra cereal, eu achei esse trecho desse vídeo maravilhoso. A mulher fala que o medo é uma coisa importante, ela fala que o medo é uma coisa boa. E por isso ela coloca medo na tigela de cereal dela de manhã e come. Então ela diz assim: I put fear in my bowl of cereal in the morning and I eat it. I put fear in my bowl of cereal in the morning and I eat it. Eu coloco medo na minha tigela de cereal de manhã, in the morning, e eu o como. Esse it aqui é o medo, fear. É bem legal a gente ver essa junção aqui, traz um pouquinho mais de atenção para cá comigo, porque eu falo, né, marco L. Na hora que você faz essa conexão, fica tão óbvio esse som de L. Olha só. Bowl
bowl of cereal in the morning. Fica cereal in the morning. Cereal in the morning. Então, quando você tem um som de vogal depois de uma consoante, você vai fazer essa junção. Tem que fazer. E o legal de você dominar essas nuances, né, da fala conectada, é que se alguém fala isso, você está escutando alguém falando essa junção, e você não está preparado para ela, você nem entende que a pessoa está falando cereal and. Você acha que lin é uma palavra só, por causa dessa conexão. Então, dominar essas junções é bem interessante. Isso acontece aqui também. Bowl of. A bowl of cereal in the morning. A bowl of cereal in the morning. Vai pronunciando comigo daí, hein? Mesmo que você precise fazer mais devagar, com mais calma, não tem problema. Mas vai falando junto comigo. Alguma dúvida até aqui? Se vocês tiverem dúvidas, podem deixando nos comentários. Então é isso, ó. Coloca medo na tigela de polícia real e come. Aproveitar para deixar o meu protesto aqui, né? Que eu sou absolutamente contra falar a palavra bowl em português. A gente adotou essa palavra aqui no português. Mas eu sou contra porque, deixa eu me justificar. Porque a gente tem uma palavra muito melhor que é cumbuca. Cumbuca faz o bowl chorar, gente. Que palavra maravilhosa, gostosa de falar cumbuca. E outra, a gente fala errado, porque a gente não fala bowl, a gente fala bowl. Como se não existisse esse L aqui, né? E bowl significa outra coisa. Já inclusive apareceu numa live nossa. É o arco, ou então uma fita, um laço, né? Então, a gente pega a palavra e ainda fala errado, sendo que a gente tem uma palavra muito melhor. Pra quê? Então vamos fazer o movimento da cumbuca. Bowl não, cumbuca. Quem tá comigo? Beleza, friend? Então acho que a gente já pode passar para a próxima palavra. Cereal, sem cair na armadilha do cereal. Ai, essa próxima palavra, eu amo não só a palavra, como a coisa em si, o produto. Aqui no português a gente vai falar chocolate, chocolate. Vários sonzinhos diferentes. Primeiro que a sílaba tônica não vai ser aqui, já procura o tracinho aqui no IPA. Achou? E tá aqui no começo, ó. Então, a primeira parte dessa palavra é que vai ser a parte forte, né? Que vai ser a parte tônica, onde você vai colocar toda a força da sua pronúncia. Então, você não vai dizer chocolate, como muita gente costuma falar. Você vai dizer chocolate. Segundo ponto importante de observar, CH no português, show. No inglês, essas duas letras produziram o som tch, de tchau, que já apareceu em outra palavra aqui na live, né? Qual foi a palavra que ela apareceu? Foi em sandwich. Olha que bacana. O bom de você aprender o IPA é que você vai memorizando esses símbolos, né? Então, isso aqui já apareceu em uma palavra. Você viu que era sandwich a partir das letras CH. Aí você tá aqui aprendendo outra palavra e tá esse som aqui de novo, aqui no início. Então, ao contrário da escrita da palavra, que você não pode confiar, porque às vezes o CH vai fazer som de tch, às vezes em algumas palavras é raro, mas eles fazem o som de sh, sim. No IPA não tem essa inconstância, né? No IPA, sempre que isso aqui aparecer, esse símbolo, essa mistura do T com o S compridão, vai fazer o tch de tchau, né? Então você pode confiar nisso aqui que é sempre igual. Beleza, 2 pontos de atenção. Sílaba tônica é a primeira, não é essa aqui. O som do CH é o tch de tchau, então não é chocolate, e sim chocolate. E por fim, o terceiro ponto de atenção é que essa sílaba não vai existir. Nós temos dois momentos, 2 pedaços de palavra aqui. Chocolate. Tá vendo que nós não temos um som, uma vogal aqui, um K, um có, nada. Não tem vogal aqui depois do K. Você já vai mudar pro clut. Do K já vai pro L. Muito transparente isso aqui, né? Aí, às vezes a gente tá lá com o aluno tá só olhando pra palavra
E não consegue, porque o cérebro tá vendo essa sílaba aqui, o cérebro quer falar ela. Ué, falou a vida toda, por que agora do nada não é pra falar mais? O cérebro não entende. Mas quando ele olha pra cá, ele consegue interpretar isso com muito mais facilidade. Clut. Uai, se você errar isso aqui, não tem como, né? Você não vai errar isso aqui. Então repete comigo. Chocolate, 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 chocolate. E um total de 0 surpresas para esse schwa aparecendo aqui de novo, né? Coloquei a força aqui na sílaba tônica e a parte que não é tônica enfraqueceu, reduziu, virou schwa. A partir de qual vogal aqui agora? A partir do A. E a gente tem um E totalmente silencioso aqui também, né? Depois do T, então não tem som nenhum. Então a gente não vai falar chocolate de jeito nenhum. Chocolate, chocolate, chocolate. Dominada essa palavra? Então cuidado para não deslizar e acabar fazendo a pronúncia do português. Vamos ver a frase em que essa palavra vai aparecer. You could use a milk chocolate. You could use even a dark milk chocolate. Vamos entender. Você poderia usar chocolate ao leite. Então, milk é leite e chocolate, chocolate. Então, chocolate ao leite. Você poderia até mesmo, até mesmo, usar dark chocolate, é o que eles chamam de chocolate amargo. Então, esse chocolate, dark milk chocolate, eu imagino que deve ser o chocolate meio amargo, né? Tem o milk, mas é também um pouco amargo. Então, amargo em inglês é bitter, mas não se fala bitter chocolate, se fala dark chocolate. E ele é, de fato, mais escuro. Dark, então, é escuro. E o chocolate amargo, ele é escuro, né? Então faz todo sentido. Gosto tanto do português, que de fato ele é um pouquinho mais amargo, como do inglês, que de fato ele é um pouquinho mais escuro. É só um jeito diferente de falar. Se você falar bitter chocolate em inglês, provavelmente não vão saber do que você está falando, tá bom? Então, essa frase, onde a palavra chocolate apareceu 2 vezes, inclusive, você poderia usar chocolate ao leite, você poderia até mesmo usar um chocolate meio amargo. You could use a milk chocolate. You could even use a dark milk chocolate. Beleza? Chocolate, chocolate. Bom, vamos lá para nossa próxima palavra, que eu tô aqui, ó, ligada no 220. Agora a gente sai do contexto comida. Eu vou até aproveitar para tomar um gole de água. Deixa eu ver quem chegou por último aí. Wendel, Elton. Gente, Carol, quantos séculos que eu não falo com você. Como é que você tá? Márcia. Gente, não consigo falar oi com todo mundo que vai entrando depois, mas sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Compartilhem a live, aproveitem, tirem dúvidas. Bom proveito. A Cristiane acabou de chegar, hello. E agora, então, saímos da parte de comida, vamos para a nossa próxima palavra. A gente vai ter 2 instrumentos. Essa palavra aqui, então, friend, escrita idêntica ao português. Piano. Você olha para cá e pensa em falar piano. No inglês, a sílaba tônica vai ser igual, porque ó, se você já procurou o tracinho que te fala qual que é a sílaba tônica, esse tracinho tá aqui, né? Então é o que vai ser a sílaba tônica. Então essa parte não está diferente, essa parte está igual. Só que a gente fala piano com um som totalmente nasal. Piano. O inglês não tem propriamente ditos, né? Não tem, teoricamente, não tem sons nasais. Sabe que na prática influencia um pouquinho o N e o M, dá uma leve nasalizada, mas se fosse na teoria, o inglês não tem sílaba, o inglês não tem som nasal, não tem som no nariz. Não tem. Tanto que quando os americanos, ou com pessoas de qualquer país, né, falantes de inglês, vão aprender português, eles têm dificuldade em falar palavras como pão, mãe, também, porque esses sons são aqui, dentro do nariz, e eles não conseguem fazer o som passar por aqui, que não tem esse tipo de som na língua deles. Bem interessante, né? Igual a gente tem dificuldade de falar o TH, eles também têm dificuldade de fazer esse som. E aí,
justo, né? O português também não tem esse som. O falante de inglês vai ter dificuldade de falar piano e a gente vai ter dificuldade em falar piano. Então esse som A de cat, que apareceu agora em uma palavra também, você vai fazer um som de E, mas vai abrir bem a sua boca. A. É um som que por característica essa boca vai ficar mais aberta. Então você vai dizer piano. Ó, bem transparente isso aqui. No. Piano. Beleza? Então, no inglês americano, pelo menos, a gente não vai ter um som de A, muito menos de aqui. Piano, não. Piano, não. Piano. Deu para dominar essa aqui? Então, eu gosto de pegar essas palavras, que são palavras básicas, palavras curtas, é uma palavra enorme, difícil de falar, porque aí a gente consegue dar atenção para cada sonzinho que a palavra tem. E a frase que nós temos que contém a palavra piano ela deve ser uma cantora, eu não conheço, ela está descrevendo para um entrevistador, um jornalista, não sei, como que vai ser o show que ela vai fazer. Ela fala assim, ó, It's gonna be stripped down with the background vocalists and the piano. Gonna é a junção de going to, então going to be é uma estrutura de futuro, quer dizer, ela tá falando do show que vai acontecer no futuro ainda. Então ela diz, be é ser, né? Então será um show, no caso ela tá falando do show, né? Simples. Quando uma coisa é stripped down é uma coisa que é simplificada, ela é reduzida, né? A forma mais simples dela. Então ela tá dizendo, vai ser um show bem simples, não vai ter um monte de música, um monte de luzes, um monte de coisa. Não, vai ser um show simples. It's gonna be stripped down with the background vocalists, ou seja, os back vocals, né? Os vocalistas de fundo ali. E o piano. Vai ser isso, vai ser um show simples, sem muita coisa, sem muita firula. Stripped down. Já fica aí essa gíria pra você aprender. Hey, honey, love you too. Tô com saudade de vir logo pra casa. See you tomorrow. Beleza? Pegaram essa frase aqui, então? Vai ser um show simples. Bem, né? Como é que fala? Esqueci a tradução que eles colocaram lá. Despojado, acho que foi isso que eles colocaram. Mas é um show despojado, simples, só com os vocalistas ali de fundo e o piano. Vou retomar mais uma vez essa frase. Eu falo daqui, você fala daí. It's gonna be stripped down with the background vocalists and the piano. Aí quando você pegar o PDF, você clica aqui nesse texto, toca ou clica, que ele vai te levar para o Youglish, onde essa cantora está falando. Você pode ouvir o que ela falou antes, o que ela falou depois e aprofundar muito mais os seus estudos a partir daqui. Beleza? Então é isso, a palavra piano. E a gente passa para mais um instrumento, que é guitar. A armadilha dessa palavra aqui, friend, é porque no português, guitarra significa o quê? Aquele instrumento, né, que faz o rock and roll lá, um instrumento específico. Em inglês, guitar significa violão. Na verdade, eu trouxe esse aqui porque a gente estava falando de instrumento, eu falei, vou colocar esse aqui também. Mas a armadilha que a gente cai aqui é tão injusta. Pensa comigo, no português a gente fala guitarra. Qual que é a sílaba tônica? A do final, o tá. No inglês também. Olha onde está o tracinho. Tá aqui. Então a sílaba tônica é essa, é guitar. Mas como o inglês tem muitas palavras, né? A maioria das palavras começa com a primeira sílaba tônica, acho que a maioria das palavras que a gente já fez aqui na aula de hoje, a sílaba tônica era a primeira. Vamos ver, só para tirar a curiosidade? Essa aqui não. Primeira sílaba mais forte. Primeira sílaba mais forte. Primeira sílaba mais forte. Primeira sílaba mais forte. O inglês tem esse padrão. A maioria das palavras, a primeira sílaba mais forte. Aí o nosso cérebro entende isso e sem que você perceba, ele aplica essa regra em várias outras palavras. Aí chega aqui, você quer falar o quê? Você quer falar guitar. Vai ser guitar com a primeira parte mais forte? Não. Você pode tirar essa prova aqui, ó. Porque no IPA ele mostra o tracinho aqui no meio
E o que vem imediatamente depois do tracinho é que é a sílaba mais forte, tá? Então eu trouxe essa por essa razão. Na verdade, quem te prega a armadilha não é nem o português, nesse caso, e sim o próprio inglês, que aqui ele meio que foge de uma regra dele mesmo. Tá? Então lembra disso. Guitar não significa guitarra e sim violão. A gente também pode falar acoustic guitar e electric guitar. Acoustic é o violão e electric a guitarra mesmo, né? E se você falar só guitar, você geralmente vai estar se referindo ao violão. Vamos ver a frase em que essa palavra vai aparecer. Isso aqui é a continuação de uma frase, tá? Blá, 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 blá. With a great jazz guitar player named Charlie Bird. O cara tá falando de alguma coisa, fala, com um ótimo tocador. Como é que fala, gente, isso? Tocador de guitarra? Não é tocador de guitarra. Meu Deus. Guitarrista, né? Isso, guitarrista, muito bem. Com um ótimo guitarrista chamado Charlie Bird. E aí, olha só, como é que as línguas são diferentes, né? Eu tô aqui, player. Play significa tocar. Então, play the guitar é tocar guitarra. Eu tô player o quê? Tocador. Não fala isso em português, não tem como. Só que às vezes a nossa cabeça tenta passar por uns caminhos errados, né? Fazendo a tradução literal. E não rola. É guitarrista. Como é que fala guitarrista em inglês? Guitarrista não, gente. Violonista, né? Caiu em duas armadilhas aqui. Gente, deixa eu tomar um gole d'água. Acho que eu estava precisando, meio afobada. Então não é guitarrista. A palavra guitar, acabei de falar que não significa isso e acabei cometendo o erro eu mesma. Então é uma pessoa que toca violão. Violinista? Tá, deu pra vocês entenderem que eu não entendo nada de música, né? Ainda bem que eu sou professora de inglês, graças a Deus. E é isso, acho que a gente já pode passar para a próxima palavra. Então é isso, com ótimo, great, é ótimo. Named, chamado, que vem da palavra name mesmo, nome. O nome dele, né, é Charlie Bird, ok? Recapitulando aqui pra gente fechar. With a great jazz guitar player named Charlie Bird. Vamos para a nossa próxima palavra. Essa aqui eu adoro. Garagem, né? Garagem. Português. Bem fácil de falar. Pronúncia, quer dizer, escrita. Bem parecida. Então a gente vê aqui que, nossa, dá vontade de falar garagem, né? Garagem. E é quase isso. Então vamos fazer primeiro o teste da sílaba tônica. Em português, garagem. Então, tá no A, tá ali no meio. Em inglês, tá aqui, ó. Sílaba tônica não é no começo, tá aqui no meio. Você procura o tracinho e acha o que tá depois dele. Então, beleza, essa parte tá fácil, tá dominada. Tem um schwa que aparece aqui no começo, então a sílaba que não é a forte reduziu pro schwa. Então, a gente vai começar essa palavra fraquinha. Garagem. A armadilha, então, que essa palavra prega, nem é tanto também pelo português. É parecida com o que acontece ali no violão, né? Em guitar. Por quê? As regras do inglês, quando você fala inglês já há algum tempo, isso aqui não soa inglês. Letra G produzindo o som J não acontece. De José e João, praticamente não acontece nunca isso. Então dá vontade de falar garage, dá vontade de falar um monte de coisa, menos a pronúncia dela, que é garage. Deu pra pegar aqui, então? Começa bem fraquinho. Essa letra A redonda aqui no IPA não é o A do português, tá? É um A, que é uma mistura de A com O. A, garage. É uma palavra muito contraintuitiva, que o próprio inglês prega peça na gente, porque ela foge da expectativa que a gente cria com a pronúncia do próprio inglês. Não é nem o português que atrapalha a nossa vida aqui. O português, na verdade, ajuda. Sílaba tônica é igual, né? Esse som aqui é igual, esse aqui também. Verdadeira. Garage. Na verdade, aqui, acho que o português, repensando aqui, o português até ajuda nessa palavra aqui.
Usa mais o português nesse caso, pra te ajudar. Beleza? Garage, garage, garage. Vamos para a frase onde essa palavra aparece. So, whether you've got art to show, a garage band, e aqui continua, o cara tá falando, então, se você tem arte para mostrar, uma banda de garagem, seja uma banda simples, uma banda que você toca ali com seus amigos na sua garagem, e ele continua falando o que você tem que fazer, né? Então, esse whether aqui é tipo um se. Então, seja uma arte que você tem para mostrar, uma banda que você tenha, blá, 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 blá. Então, repete comigo. So, whether you've got art to show, a garage band, a garage band, a garage band. Deu para pegar? J aqui, garage. Vamos para a próxima palavra aqui. Eu tô empolgada hoje. Tô aqui, ó, rapidão. Tô nem bebendo água. Essa palavra, nossa, não sei nem o que dizer sobre ela. Eu acho essa uma palavra tão fácil, tão simples, mas eu não posso ignorar a dificuldade real que muitos alunos têm com ela. É difícil para muitas pessoas. É fazer o quê? Mais uma vez, o inglês atrapalha a gente. Por quê? Muitas vezes a letra U no inglês é pronunciada com um som de A. A palavra estudar, que é escrita desse jeitinho aqui, isso aqui com um Y aqui depois do D, a palavra study, study, study. A letra U faz um som de A. A, study, study. A gente pega essa palavra aqui e quer falar o quê? Student, student. Mas não vai ser esse o caso. No inglês, né, essa palavra aqui em inglês, diferente do study, a gente vai fazer um som de U mesmo. Ah, mentira, a letra U tem som de U. Isso é raro, você tem que aproveitar. Uma letra no inglês fazendo o som que ela tem, quando acontecer, você tem que comemorar, soltar fogos de artifício, porque não acontece toda hora, não. É raro. Então é isso. Como é que você sabe? O IPA te mostrou. Tem um U aqui. A letra U no inglês faz som de U, no IPA, desculpa. Quando a letra U aparecer no IPA, é som de U, U, U. Então, essa palavra é student, student, student. Aí, o que eu acho que o português, na minha opinião, pode influenciar de forma errônea é que no português a gente fala estudante, 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 ou seja, a parte forte seria essa aqui. Pensando na palavra parecida, né? A gente teria a expectativa de colocar a força aqui. Mas não, onde está a força? No início. Então, esse pedacinho aqui é que vai ser o mais forte. Student, student, student. O português também já me atrapalhou muito na escrita, porque eu escrevi por muito tempo essa palavra aqui com A, um tempo quando eu tava aprendendo inglês, tá, gente? Aí um dia eu lembro perfeitamente, tava na aula, na faculdade, tava na aula de pedagogia não, o que era? Ai, não lembro, era alguma aula da parte de licenciatura. Nossa, esqueci o nome da aula, esqueci o nome da matéria. Enfim, didática de ensino, acho que era essa. Aí um colega estava sentado do meu lado, eu trabalho em dupla, aí eu estava escrevendo o que a gente ia fazer e escrevi student com A, porque o som com A, né, com a letra A, porque o som que a gente faz aqui é A, então parece um pouco com A, né? Aí tem a influência do português, tem o som que é A, eu escrevi com A, e ele falou assim, é com E. Eu falei, não, é com E. Aí eu, sério? Era com E. Agora eu nunca mais esqueço. Assim, os erros às vezes ajudam a gente a memorizar uma coisa, né? Nunca mais vou esquecer dessa cena. Então, vamos recapitular. O português pode te atrapalhar, porque no português essa parte aqui é forte, estudante, e pode atrapalhar por causa dessa letra. No português é com A, no inglês é com E. Então, na pronúncia, você vai colocar a força aqui e lembrar que ao contrário de study, esse U faz som de U. Student, student, student. Não tem I de apoio pra você colocar aqui no final, não tem intruso, tá? Então fecha, encerra, freia,
desse Tzinho aqui no final. Student. Student. Tá repetindo daí, friend, porque não adianta nada você assistir uma aula de inglês de pronúncia e só ouvir. Tem que pronunciar para conferir como é que tá saindo. E eu adorei essa frase que eu achei. A palestrante fala assim: By the way, I'm pretty smart. I was a straight A student. Então a gente tem aqui uma expressão. A straight A student. A straight A student. Você precisa primeiro saber que nos Estados Unidos, não sei se em outros países é assim também, até onde eu sei, nos Estados Unidos é assim, as notas não são por número, como é aqui no Brasil. Pelo menos quando eu estudava era um número, gente, não sei se talvez mudou. Nos Estados Unidos é letra. Então, A é uma nota boa. Se você, teve uma ótima performance, você tira A. A mais é top, a menos não tá tão bom. Mas A já é a melhor letra que tem, né? F de fail. Então tá ruim. Se você tirar um F, você reprovou. Então, uma aluna que é straight. Straight é uma coisa reta. Não tem curva, não tem desvio. Vai direto para aquele ponto. Straight A. Uma aluna que só tira A. Uma aluna que só tira 10. Seria como a gente falaria assim, né? Não, eu sou uma aluna nota 10. Então como é que fala aluna nota 10 em inglês? A straight A student. I was a straight A student. Eu era uma aluna nota 10. Bem legal, né? A gente é bem diferente de expressar isso. Então você não vai falar I'm a 10 student. Você não vai fazer muito sentido. E uma outra coisa legal dessa frase é o by the way. By the way é quando a gente coloca uma coisa então. Falando nisso, by the way, um jeito bem descompromissado, assim, bem nada a ver, bem aleatório de falar uma coisa que meio que não tem muito a ver com o que você estava falando. Eu demorei muito para entender como usar o by the way. E quanto mais você vê ele sendo usado em contextos, né? Não só a palavra sozinha numa definição, mas assim, dentro de uma frase. Então, se você pegar, tocar no link aqui, abrir o Youglish, ver o que tá falando, ver o contexto da fala dela, aí você entende que ela jogou essa informação aqui do nada e fala, by the way, então, gente, eu era uma ótima aluna. Eu era inteligente. Quer dizer, ela tá falando I am, né? Eu sou muito inteligente. I'm pretty smart. Eu sou bem inteligente. Eu era uma aluna nota 10. Beleza? Então, recapitulando, repete aí comigo. By the way, I'm pretty smart. I was a straight A student. Student. Bom, passamos então para a nossa próxima palavra. E eu acho que tá acabando, hein? Se essa aqui não é a última, deixa eu ver. Vixe, não, tem 1, 2, 3, 4 palavras ainda, mas vamos que vamos. Um golinho de água pra molhar minha garganta, que eu tô falando bastante. Essa aqui, o problema dela é o português mesmo. O português é que vai atrapalhar. Item, né, gente? Pronúncia tá óbvia aqui. Você olha pra essa palavra, lógico que é item. Infelizmente, não. Não vai ser item, a pronúncia, e sim item. Então, a primeira quebra de expectativa é trocar esse som de I por I, mas tudo bem, porque isso acontece em um monte de palavra, né? A própria palavra eu, em português, que é a letra I, a gente fala I. Então, esse primeiro, 0 surpresas. No inglês americano, padrão, a gente esse T vai sofrer uma alteração. Então, ele vai fazer ura de arara, caro, barato, esse r aqui. Então, é som de R. Não é som de R, porque lembra que som de R é h, r, um monte de som de R no português. A gente quer o quê? Arara, caro, barato. Só esse tapinha aqui, ó. R. Terminamos com o schwa, porque a sílaba tônica é essa do começo aqui. E a gente vai fechar os lábios para fazer esse no final. Porque quando... Nossa senhora, gente. Porque quando acontece... Quando aparece essa letra M aqui no inglês, é para ser pronunciada. No português a gente ignora, né? Então, item
Olha essa diferença, é mamão. Ma. Letra M é tocando os lábios. Mas na palavra item, eu tenho que comprar uns itens aqui. Eu tenho um item. Na verdade, itens fica com N, né? No plural. Eu tenho um item para revisar. Item. A gente não pronuncia esse M. No inglês isso vai ter que acontecer. Então, o inglês te traz para essas armadilhas. Você não pronunciaria o M, você pronunciaria I. Esse T teria som de T. Mas tem uma coisa que o português te ajuda, a sílaba tônica. Item. No inglês é a primeira que é a mais forte também. A primeira que é a tônica. Item. Esse é aqui, você não vai falar som de E, som de E, nada. Reduziu pro schwa também. Ah, que surpresa! Quanto tempo, schwa, que eu não te via. Então você vai terminar essa palavra com Não é am, não é em, é Item. Não está errado falar item, mas essa é uma pronúncia mais característica de um inglês britânico. Inglês da Inglaterra, o inglês da rainha, da Queen Elizabeth. Quando o T se transforma nesse ira, a gente sinaliza isso com esse símbolozinho aqui embaixo, tá? Por isso que ele tá aqui, para indicar essa transformação da pronúncia ser item e não item. Ok, significa item mesmo. Vamos então para a frase em que essa palavra vai aparecer. Perhaps that's why a museum takes an ordinary item. Perhaps that's why a museum takes an ordinary item. Várias coisas interessantes aqui nessa frase. Perhaps significa talvez, significa maybe. Talvez é por isso que um museu acolhe, pega, recebe, take, um item comum. Ordinary. Ordinary é uma coisa que não é diferente, que não é, nossa, um item de museu, uma coisa que todo mundo tem que ver. Não. É um item do dia a dia, um item comum, um item simples. Então, dentro desse vídeo aqui, a pessoa deu essa razão, a pessoa falou. Então, talvez seja por isso que um museu recebe, né, pega um item comum, simples, normal, que não tem nada demais. Então, repete comigo, porque essa frase está bem legal. Perhaps that's why a museum takes an ordinary item. An ordinary item. Vai fechar, vai terminar essa frase tocando os lábios para fazer o M. Item. Uma outra palavra bastante problemática é essa aqui, ó. Eu acredito que eu já trouxe ela em alguma aula ao vivo. Museum. Eu acho que eu trouxe ela nas palavras... não lembro, mas eu acho que eu já trouxe. Bom, passando para a nossa próxima palavra, document. A gente olha para ela muito igual ao português, né? Document. A sílaba tônica vai trair a gente nesse caso, assim como aconteceu em várias outras palavras aqui da aula. O português vai ter a sílaba tônica aqui, ó. Documento. O inglês vai trazer ela no começo, então é só procurar o tracinho. Achou o tracinho aqui e já vai colocar força nesse primeiro pedaço da palavra. Dá. Um outro ponto que a gente pode ser traído pelo português é que essa combinação CU não vai ser como no português, documento. A gente vai ter um som de ia. Então, aqui no IPA, aqui nos símbolos que mostram os sons que devem ser produzidos na fala, quando aparecer esse símbolo aqui, que a gente no português tem ele como sendo a letra J, que faz o som J, em inglês ele faz um som de I. É um som de I curto que rapidinho ele já vira o próximo som. Então, a gente vai fazer uma transição aqui bem rápida, ó, é ia. Com o schwa de novo. Então não é docu, e sim docia. E o final é bem parecido com o português. Meant. Então, o seu foco aqui, colocar força no início para correr do padrão do português, colocar a força aqui e fazer esse ia, né, em vez de fazer cu. Document.
document. Que lindo, muito facinho de falar, né? E a gente vai ter a nossa frase, uma descrição. Essa frase não vai fazer o menor sentido, mas eu trouxe ela porque eu achei ela bem interessante. O vídeo lá no Youglish é uma pessoa que está descrevendo um quadro, uma pintura. E é uma pintura muito louca, várias coisas acontecendo. E a pessoa está descrevendo, ó, nesse pedaço aqui da pintura, a pig, dressed as a nun, is trying to persuade a soul to sign a document. Um porco, vestido de freira, está tentando persuadir uma alma a assinar um documento. O que essa pessoa estava pensando na hora que ela pintou esse quadro? Vai saber. Então, se você se interessou por esse tema, pode tocar no PDF, né? Na hora que eu te entregar o PDF, você toca nesse link aqui, abre o Youglish, e você pode assistir o vídeo inteiro se você quiser. Repete comigo, então. A pig, um porco, dressed as a nun, a gente não vai falar dressed, não tem som de ED aqui, é dressed, terminando com ST, dressed, já vai conectar o T com esse A, dressed as a nun, então vestido como uma freira, is trying to persuade a soul, está tentando persuadir uma alma, soul, alma, to sign a document, to sign a document. Assinar um documento. E aí, tudo bem? Vocês estão caladinhos hoje, ninguém tá tirando dúvida. Acho que as frases que eu tô trazendo estão bem simples, né? Que bom. Então é isso, nós só temos duas palavras agora, e essas duas palavras são bem parecidas, pra gente encerrar com chave de ouro. A primeira é pronounce, e a segunda que é, né, as duas últimas, e a última é pronunciation. Aonde que o português vai trair a gente aqui? Vamos lá. A gente fala pronúncia e pronunciar, né? Então, to pronounce é pronunciar. Ou seja, a gente tem um som de U no português. Pronunciar. O português vai fazer a gente querer falar um som de U aqui também. Só que você pode olhar aqui no IPA que o som que a gente vai produzir é AU. Total, é bem transparente. Lembra que eu falei que o A redondo não era o som de A do português? Pois bem, esse aqui é o som de A do português. Então, aquele A que a gente faz assim, né? E A redondinho, com a perninha, não é o A do português, é o ó. Esse aqui é o A do português. Então, a sílaba tônica, vamos procurar o tracinho. A sílaba forte, ó, o tracinho tá aqui, o que vem imediatamente depois dele é onde tem força. Então, é o noun, que é a parte mais forte. E esse primeiro pedacinho vai ser fraquinho, tanto que ele reduziu pra quem? Pro schwa. O schwa, que é o som fraco preguiçoso do inglês. Então, você vai começar fraquinho. Vamos enrolar esse R. Então, eu falei, né, que o R, sempre que aparecer a letra R, tanto na escrita quanto no IPA, não era. Sempre é de porta, porteiro e portão. Então aqui você vai dizer pra e não pra. Olha que diferença. Não vem falar que tanto faz, não. É bem diferente. Pra. Jogando toda a sua força aqui. Nouns. Então, essa parte da transcrição também te ajuda muito a entender que esse não vai ser pronunciado. Ele tá aqui fazendo vários nadas. Então, não é pronounce, e sim pronounce. O último som dessa palavra é um som de S, não tem I aqui depois, percebe? Pronounce. Aí você não, beleza, entendi, perfeito, teacher. Pronunciar é pronounce. Então, pronúncia vai ser pronunciation, certo? Errado. A gente vai dizer a gente vai dizer pra, eu já comecei errado. A gente vai dizer pronunciation. Percebe? Então, primeiro aqui o português colocou uma armadilha e aqui a gente caiu numa armadilha por causa do próprio inglês.
pronunciation, pronunciation. Repara que nessa palavra aqui nós temos dois tracinhos. O de cima tá aqui no final, né, no A. Só que a gente tem um outro aqui embaixo. Isso significa que a gente tem uma tônica primária, né, uma força maior, e tem uma tônica secundária, que ela é forte, mas ela é menos forte do que essa que tá aqui em cima. Então, como é uma palavra muito grande, né, a gente tem que equilibrar essa divisão de forças na hora de pronunciar cada sílaba. Então, fica pronunciation, pronunciation, pronunciation. São muitas sílabas aqui nessa palavra, ok? Então, a mais fraca de todas, sem dúvida nenhuma, é essa aqui, ó, que a força secundária só começou a partir daqui. Então, essa reduziu para o schwa. E aqui no final, reduziu para o schwa de novo. S compridão é o som sh. Então, não é pronunciation, não tem som de T nenhum aqui. É o sh de chá, de xícara de chá. Então, fica pronunciation, pronunciation, pronunciation. Vamos ver as frases, então? A gente não viu a frase com pronounce. It's important I teach you how to pronounce this word. É um vídeo em que a pessoa está ensinando inglês, um vídeo do YouTube que a pessoa está ensinando a pessoa, ensinando você, né, a falar a palavra important. Então ela fala, it's important I teach you how to pronounce this word important. É importante que eu te ensine como pronunciar essa palavra. É a palavra importante. Beleza? Então, pronounce é pronunciar. How to pronounce, como pronunciar. Aqui, pronunciation é pronúncia. Vamos ver ela dentro da frase. Ai, cadê? Ai, mentira. Que eu não coloquei a frase, gente. Não acredito, não. Não, tá aqui. Mas eu vou falar. A frase é And it's a bit of a pronunciation rule that we break. É um vídeo também que o cara tá falando sobre inglês. Então ele fala, é meio que uma regra de pronúncia que nós quebramos. Essa é a pronúncia. Pronunciation, pronúncia. And it's a bit of a pronunciation rule that we break. É meio que uma regra de pronúncia que a gente quebra. Ai, gente, que raiva. A última frase eu não coloquei aqui. Mas estará no PDF. No PDF que vocês vão receber depois dessa aula. Prometo que essa frase vai estar lá. Acho que eu tava com pressa de acabar de montar o material e o último ficou de fora. Ah, que pena. Bom, friends, então eu fico por aqui. A nossa aula acabou. Tivemos 1 hora de aula. Consegui acabar em tempo, gente. Isso é raro, hein? E é isso. Obrigada pela companhia de vocês, por estarem aqui comigo participando ao vivo. Apesar de vocês terem ficado muito caladinhos hoje, eu sei que vocês estão aí. Vou subir a live agora, vou subir a aula pro feed, então se você não conseguiu ver a aula desde o começo, você vai poder assisti-la de novo, desde o início. E se você quiser esse material que eu usei para você já ir assistindo de novo, escrevendo, fazendo anotação, puxando setinha, usando o Youglish para você aprofundar ainda mais os seus estudos, me manda por mensagem, né? Ou você comenta lá depois que eu postar, teacher, me manda o PDF, que eu envio o link para você baixar, tá bom? Vamos ver, a Rô falou, Teacher Daphne, hoje convidei esposo e filho para assistirem a aula, gostaram muito, entenderam porque suas lives são muito especiais. Gente, que coisa mais linda, a família toda me assistindo em plena quinta-feira à noite, isso é incrível, você é muito esforçada e eu te admiro muito por todo o seu esforço, por estar participando sempre das aulas. Obrigada pela companhia aqui ao vivo, junto comigo. A Alessandra falou, ótima aula, que bom que você gostou, Alessandra. Eu que agradeço a companhia. Murilo, good night. Eu vi que você não chegou no começo, você chegou quase agorinha, né? Mas que bom que você conseguiu participar de pelo menos um pedaço da aula. Você ficou animado, né? Quando eu avisei que ia ter aula ao vivo hoje. Bom, friends, então é isso. Acho que agora eu tô de volta pra valer. Acho que eu vou conseguir manter o ritmo, porque antes eu tava nessa coisa, né? De procurar apartamento, vai pra BH, vai não sei pra onde. E internet de hotel ruim. Tava tenso esses dias pra trás. Mas agora eu acho que estabilizou. E se tudo der certo, semana que vem tô aqui de novo, que é o nosso horário oficial, né? Quinta-feira, às 20 horas. E é isso. Qualquer coisa, estou disponível no DM. Qualquer coisa me chama, que eu tô disponível para ajudar vocês com as dúvidas. Então, have a good night e a gente se vê. Bye, bye!